Ora, bom dia, boa tarde, boa noite, à qual hora que nos estejam a ver. Estamos de volta, mais uma vez, desta vez terceiro episódio, um bom tema também. Antes de mais nada, vamos aqui agradecer à nossa convidada de hoje, Jéssica Pinheiro. Muito obrigado, Jéssica, por teres aceito o convite. A Jéssica, que é nutricionista e coach. E para o tema de hoje, muito importante também, é um tema muito falado, diria eu, alimentação saudável e económica. Um, Como podem ver, aí está uma coisa que provavelmente tem sido bastante falada, mas que nós ainda não falamos no nosso podcast, Talk Equal to Me. Antes de mais nada, e com o tema apresentado, vamos então passar à nossa convidada, à Jéssica Pinheiro. Vamos permitir que a Jéssica se apresente, que nos fale um pouco dela, daquilo que ela faz a nível profissional. Se a Jéssica quiser também dizer um pouco a nível pessoal, aí está, é um espaço para a Jéssica. Que coisas tem feito recentemente e previsões para o futuro? Jéssica, passo-te a minha palavra, mais uma vez um grande obrigado. Obrigada obrigada pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui. Então, o meu nome é Jéssica Pinheiro, sou nutricionista e coach. O meu trabalho desenvolve-se mais neste momento na área da nutrição clínica. Também trabalho muito a nível de voluntariados, ações de formação, workshops, etc. Sou formadora. Também tenho alguns projetos pessoais na área do empoderamento feminino, da sustentabilidade, do ensino, da educação para, neste caso, para o empoderamento feminino. Pronto, e acabo por também estar aqui um bocadinho ligada à parte da economia das escolhas mais saudáveis e económicas, porque o meu mote passa muito por aí, por empoderar, neste caso, o público mais feminino, mas também aliar aqui a parte do conhecimento com a poupança, que é super importante. Tenho uma colega que também me ajuda muito neste sentido, que é a Adriana Finanças. Pronto, e basicamente é isso. O que é que eu faço também a nível pessoal? Pronto, pratico desporto, pratico aquilo que ensino, hábitos saudáveis, faço voluntariado, gosto muito de viajar, tenho passado os últimos anos a viajar cada vez mais porque também para o meu desenvolvimento pessoal e porque gosto mesmo muito, tentar conhecer o máximo de culturas e pronto, é isto. Resumidamente, muito rápido, é isto. Resumida, sim, mas resumidamente, digamos, resumidamente, isso já é um portfólio que. E realmente posso dizer que se enquadra de uma maneira no tema de hoje. Acho que não poderíamos ter melhor convidada para hoje. Uh, Jéssica, economia. Acho, é assim, eu li um pouco, eu posso admitir que li um pouco sobre ti e vi as tuas redes sociais e foi uma coisa que me passou ao lado. Por acaso não sabia, bastante interessante, tanto que a minha reação acho que vai dizer por si, vai falar por si. Estava lá em casa. De qualquer forma, e passando um pouco aqui também ao tema de hoje, deixa-me cá ver uma coisa. Portanto, alimentação saudável e económica, digamos, sustentável, isto aqui há muito que se lhe diga, não é? Portanto, e também temos que ter atenção à forma como a sociedade vê, não sei se posso chamar tema, ou como a sociedade vê a alimentação saudável. Não sei qual é a tua opinião em relação a isto. Se calhar ainda existe muita controvérsia neste tema, não? É assim, noto que nos últimos anos temos prestado mais atenção à alimentação, também muito talvez porque o público, a malta mais jovem das nossas idades está muito mais presente nas redes sociais e também acaba por sofrer mais influências positivas vamos chamar aos influenciadores positivos, que neste caso a alimentação saudável está na moda, o ter um estilo de vida saudável está na moda, também um bocadinho por culpa das doenças mentais que têm-se cada vez mais estado presentes na nossa sociedade, então acabamos por juntar sempre as duas áreas, a parte da alimentação saudável, estilo de vida saudável, com a parte da doença mental, ou neste caso o equilíbrio mental. Depois também temos aqui algum peso dos documentários que têm saído, dos livros que têm saído. O desenvolvimento pessoal também está cada vez a ganhar mais terreno, ainda bem, portanto também tem tido aqui um peso enorme na forma como nós olhamos agora para ter um estilo de vida mais saudável. E eu acabo por muito, lá está, o meu trabalho também passa muito
por eu sou nutricionista, mas eu não me foco na nutrição pura e dura. O meu objetivo é ensinar hábitos e trabalhar aqui o estilo de vida como um todo, porque a pessoa nunca pode ser saudável se não tiver a parte mental, se não tiver a parte do bem-estar físico, se não estiver alinhada com os objetivos, se não se desenvolver a nível pessoal, se não for feliz, não gostar daquilo que faz. Pronto, então acabo por trabalhar estas áreas todas num só. Pronto, não sei se fugi um bocadinho à pergunta, mas neste caso o que eu queria dizer é que a alimentação saudável está a ganhar, de facto, relevância um bocadinho por a junção de todos estes fatores. Claro, claro, e eu de certa forma percebo, não é? E até identifico-me um pouco, porque aqui há uns anos atrás, partilho, pronto, pessoalmente, hum, o meu primeiro contacto, é interessante, falares em comentários, o meu primeiro contacto com alimentação um pouco mais saudável, não posso dizer que foi eu é que criei a minha dieta, digamos, na altura, mas foi com um documentário, foi através de um documentário que eu vi na altura, acho que foi o Cowspiracy. Uhum. Existem outros livros até, como tu referias, eu desconheço, admito, desconheço livros Sim. dentro do tema, mas certeza que existem, muito mais do que documentários informativos, de certeza. E eu próprio acabei por dar frente com essa realidade, não é? Porque a alimentação saudável, sim, é completamente palpável, não uma coisa fora, diria eu hoje em dia, fora do comum. E eu pratiquei durante uns 2 ou 3 meses. É difícil, realmente torna-se difícil, porque depois é como existe progressão e muita evolução, como tu estavas a referir, mas também existem muitos mitos em relação a esta parte. E o próprio, na altura, a dificuldade eram esses mitos que tinha na cabeça. Uh, e eu próprio chegava a achar, ok, isto torna-se um pouco mais difícil do que parece, porque depois é mais caro. E eu dei com essa, é assim, eu dei com essa conclusão. Mas será que isto não é um mito? A alimentação saudável ser mais cara? Pronto, é assim, lá está. E quando me fazem esta pergunta, é muito comum, acredita. Então, Jéssica, é verdade que a alimentação saudável é mais cara? Eu nunca sei muito bem o que responder, porque isto é muito. Imagina, eu vou tentar simplificar e passar aquilo que eu sinto. Depende muito da zona onde vives, depende muito do que é que tu consideras alimentação saudável, ou seja, porque o conceito de alimentação saudável é muito relativo, porque podemos olhar para a alimentação saudável como uma alimentação sustentável, biológica, orgânica, mas também como uma alimentação em que nós utilizamos mais produtos da terra, em que nós usamos mais produtos sazonais e locais, ou seja, pois isto aqui é um bocadinho, é um conceito muito abrangente e também que tem aqui depois a parte da individualidade no meio disto tudo, aquilo que tu consideras para ti é alimentação saudável. Diz-me. Até mais balanceada, simplesmente, não é? Às vezes, hum, controlar mais e equilibrar mais aquilo que nós nos alimentamos, se calhar, não é? Exatamente, eu, por exemplo, vou dar 2 exemplos que acho que é mais fácil depois passar para a prática. Uma pessoa que considere que, uma pessoa que tenha uma alimentação muito variada, consuma todos os produtos, mas por acaso que consome numa quantidade que lhe é o suficiente para se manter saudável, é uma pessoa que tem um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável. Por outro lado, temos uma pessoa que só consome produtos da terra e que não quer consumir produtos industrializados, também é uma pessoa que tem um estilo de vida saudável. Uma pessoa que só consome alimentos de origem vegetal também é uma pessoa que tem um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável, ou seja, é muito relativo. Agora, porque é que eu falei disto da questão depende muito da zona de onde a gente vive e etc. Por exemplo, eu tenho a sorte de ser do campo, então para mim uma alimentação saudável é muito mais económica porque eu tenho uma avó que tem uma quinta, tenho a minha mãe que tem um quintal, tenho as minhas tias que têm quintais, tenho galinhas que têm ovos, ou seja, eu praticamente aquilo que eu tenho que comprar é cereais e pouco mais. E mesmo assim às vezes consigo ter mesmo produzidos nos meus quintais. Uma pessoa que viva numa cidade grande, eu já vivi também em Lisboa durante 2 ou 3 anos, claro que eu gastava muito mais dinheiro a comprar legumes e frutas, e era muito mais caro, já por si só por ser da cidade. Agora, também depende muito onde vamos comprar, se formos comprar, por exemplo, a um hipermercado, sai muito mais económico se for, por exemplo, biológico ou orgânico. Eu também tenho a sorte de aqui na minha zona haver muitos produtores locais que têm bancadas na rua, então ainda sai muito mais económico ir buscar os produtos do que eu, por exemplo, ir a um Pingo Doce, a um Continente ou outra grande superfície ou um mini mercado. Portanto, isto é muito relativo. Agora, de facto, o que é que está aqui a acontecer que acontece nos outros países e não acontece em Portugal?
Há apoio nos outros países, alguns países que eu já visitei têm apoios para, ou seja, os preços dos produtos saudáveis têm apoios a nível governamental e, portanto, sai muito mais económico fazer uma alimentação saudável do que não saudável, que ainda não acontece no nosso país. Poderá vir por aí, em breve, Deus queira que sim, eu torço sempre por isto e penso sempre que a nível político nós vamos ter aqui uma evolução, nem que seja só por irmos de arrasto com o que os outros países já fazem. Espero que isso aconteça futuramente, mas de facto não há apoio e, portanto, e continua a ser muito mais caro no sentido de, claro que tudo que é industrializado e feito em massa e produzido em massa sai muito mais económico por causa de ser em massa. Uhum. Se me permites, dentro do que estavas a dizer, tu notas progressão em Portugal? Não, A nível de preço, de produção, digamos, como é que tu disseste? Tu falaste a nível político. Se notas que existe esta consciencialização. já começa a haver, já temos alguns passos que foram dados importantes, como por exemplo a taxação dos produtos açucarados, a taxação de alguns produtos industrializados, do sal também, pronto. Temos vindo a dar passos, claro que sim. Agora acho que ainda não é o Uhum. suficiente. E nós temos, por exemplo, o país vizinho, o mais vizinho que nós temos, que é a Espanha, em que os produtos saudáveis realmente têm um apoio, uma redução no IVA, por exemplo. Isso é, para mim, isso tem muita importância, porque depois os produtos no preço final para o consumidor vão ter um preço mais baixo ou igualar aos alimentos não saudáveis e, portanto, quando uma pessoa tem o poder de escolha, isso por si só já vale muito, não é? Nós, por muito que Uhum. queiramos ser saudáveis e ter uma escolha mais saudável, sabemos que um pastel de nata, e isto aqui é verídico, um pastel de nata custa muito menos do que comprar um saco de pão. Claro que uma pessoa que não tenha poder económico vai para o pastel de nata e até por acaso sabe melhor e tem açúcar e a pessoa até fica mais consoladita, portanto vai escolher o pastel de nata. E são estas pequenas coisas que acho que temos que mudar, pronto. Mas claro que isto ainda leva algum tempo, não é só uma questão de boa vontade, também tem que haver aqui depois algum incentivo mais forte, não é? A nível governamental, mas pronto, mas acho que estamos a fazer um bom caminho e estou muito grata por aquilo que já está a acontecer, porque já é bom, já mostra que há aqui uma preocupação maior, claro que sim. E talvez, de certa forma, hum, isso possa também mudar aquela diferença que tu falavas há pouco entre irmos comprar o biológico ou o mais saudável a uma loja convencional ou a uma loja mais pequena e a diferença aqui era uma loja maior, neste caso um hipermercado, não é? Hum. Sim, sim, Pá, sim, sim. isso E vem eu, tudo, advém tudo de cima, não é? Se muda a consciência por cima, depois as pessoas acabam também por conseguir outro tipo de economia, provavelmente, não é? sim, nós podemos fazer já coisas a curto prazo que fazem toda a diferença e é um bocadinho por aí o meu trabalho, que é incentivar ao consumo local e sazonal, porque o sazonal por si só já é mais económico e o local também. Ou seja, se nós tivermos, mesmo nas grandes cidades é possível, já existem as hortas comunitárias, por exemplo, nas cidades já temos, por exemplo, produtores locais que já se disponibilizam a ter bancadas na rua, não é no centro da cidade, mas nas periferias. Se as pessoas já fizerem este tipo de escolhas, forem aos mercadinhos locais, por exemplo, já encontram coisas mais saudáveis, já dá para começarmos a ter aqui já algumas mudanças positivas e conseguir a curto prazo já fazer aqui escolhas mais económicas. Mas também começarmos a incentivar a termos em casa algum cultivo, por exemplo, quem tiver capacidade e tempo para isso, claro que sim. Depois também temos que jogar aqui com outros fatores. Mas de Ah, facto, tem a ver com uma questão de como é que nós encaramos o que é saudável e como é que nós encaramos o que é económico. Vou dar outro exemplo prático. Eu não consumo carne já há algum tempo, em consumo peixe, consumo outros produtos, mas carne não consumo. E, por exemplo, quando me dizem, então, mas uma alimentação de origem vegetal pode ser bem mais cara do que, por exemplo, uma alimentação em que há consumo de carne. Depende, porque, por exemplo, se eu for comparar uma lata de 100 gramas ou 250 gramas de grão de bico e um bife de 100 gramas de frango, por exemplo, ou de peru, se calhar pode estar muito equiparado, mas eu com aquela lata eu consigo fazer mais quantidade, mais por exemplo, estou a pensar em hambúrgueres, almôndegas, etc. Portanto, só por si só já vou poupar. Portanto, eu acho que isto aqui é, de facto, se nós pensarmos em produtos como, por exemplo, quinoas, produtos que nós consideramos saudáveis, mas que são, ou que vêm de outros países, ou que são processados, claro que vai ficar muito mais caro, aquelas farinhas todas XPTO, etc.
aí, quando a pessoa olha para esse tipo de opções, claro que nós podemos afirmar que a alimentação saudável é muito mais cara, mas se nós olharmos para a fruta, para os legumes, para aquilo que conseguimos produzir em casa, sai muito mais económico. Portanto, acho que este tema é muito controverso, não tem uma resposta certa nem errada. Lá está, existe a alimentação saudável de luxo e a alimentação saudável Sim. mais, pá, eu não posso dizer que é pobre, é anormal, digo eu, porque temos Sim. muitas opções. E torna-se um desafio, por exemplo, quem não conhece, eu que não conhecia na altura, tornou-se um desafio real. O que eu acabei por fazer foi, eu rendia-me ao que havia, realmente, porque eu não ia estar a mudar a alimentação dos demais familiares lá em casa, mas reduzi, por exemplo, no consumo de carne, visto que eu não Uhum. ia metade na altura. Ahm, a verdade é que eu sentia melhor, lá está. E de certa forma, pronto, não era mais económico, porque no agregado familiar existia sempre quem comia a carne, ou o frango, ou pronto, a comida mais comum da nossa sociedade, a dieta mais comum, mas de certa forma, se eu vivesse sozinho, reduzia. E era mais económico para, a minha, pronto, para mim, para o meu bolso, porque não estava a comprar tanta carne, provavelmente, ou a carne que eu comprava dava-me para mais tempo. E Exato. poupava ali e podia compensar noutras coisas, lá está, como tu dizias, provavelmente no ground beef. Eu até gosto, sou uma pessoa que gosta, há muito, podem haver outras pessoas que não gostam, mas existem outras opções. Uhum. E a verdade, Jéssica, é que as pessoas às vezes não conhecem. Um, pronto, não vais fazer uma lista, não é? Mas Claro, claro. existem algumas coisas que podem substituir e pronto, vou aproveitar que é melhor do que tu, não é? Neste momento, para nos Claro. ilustrar em relação a essa parte. Não sei, por exemplo, uma pessoa que coma todos os dias carne. Todos os Sim, dias sim. ainda tem pelo menos um fofinho de carne. Isto existe, isto é muito comum e existe até mais exagero. Uh, Uhum. imaginemos que essa pessoa estava à tua frente e perguntava-te: olha, eu preciso mesmo de reduzir, mas eu não sei como substituir. O que é que eu faço? Ok. Se estivermos a falar no sentido de substituir um produto animal por origem vegetal, é nesse sentido? Ou seja, ok. Tornar mais económico, tornar mais saudável. Eu preciso de reduzir, porque às vezes, imaginemos que essa pessoa, eu continuo a ser essa pessoa. Eu sinto-me. hum, eu começo a sentir coisas diferentes, dói-me aqui, dói-me ali, já não, sinto que o corpo pesado, ou não. Sim, sim. Preciso de alguma solução. Ok. Então, olha, em primeiro lugar, eu começava logo por avaliar o ambiente todo à volta da pessoa, quais são os hábitos que ela tem, porque depois também, às vezes passa não só por uma questão da alimentação saudável, mas também depois do resto, ou seja, como é que é a higiene do sono, como é que a pessoa também se toma medicação, se toma suplementação, como é que estão as análises, etc. Pronto. Mas vamos pensar só então numa questão da alimentação. Se a pessoa quiser reduzir o consumo de produtos de origem animal, e aqui engloba a carne, o peixe e os ovos e os produtos lácteos, e substituir por de origem vegetal, por exemplo, as leguminosas são uma excelente opção, são económicas, nós felizmente temos bons solos em Portugal, seja continental, seja nas ilhas, conseguimos ter aqui, a nível de preço também é super acessível, eu considero que tanto de produção mesmo, aquelas secas que se comprou a granel, que ainda fica mais económico, mas também mesmo as enlatadas ou em frascos também não é nada por aí além, nós com 50 cêntimos conseguimos comprar 400 gramas de leguminosas, portanto é muito bom. E das leguminosas temos imensas coisas, temos o grão, o feijão, as ervilhas, as favas, as lentilhas, o xíxaro, o edamame, o tremoço, ou seja, já quase que enchi duas mãos com uma variedade enorme de leguminosas. Depois temos também, por exemplo, a soja e os derivados, o tofu, aceitão, tempê, aceitão não é de soja, desculpa, é de glúten. Temos também, por exemplo, o edamame que eu já falei, que é uma leguminosa, mas também é da soja. Temos os cogumelos, temos os cereais também substituem, também combinados entre si da forma correta, também podem ser substitutos da proteína. E aqui entra, por exemplo, o arroz integral, entra, por exemplo, a quinoa, entra o milê, por aí fora, olha, já disse uma série enorme de produtos que podem substituir a carne. Ou seja, acho que acima de tudo, o que é que nós temos que fazer quando uma pessoa quer realmente reduzir o impacto? Ter acompanhamento. Se não tem conhecimento na área, ter acompanhamento é importante.
trabalhar um bocadinho o nosso mindset, porque nós temos muita ideia, ainda existe muita ideia de que a pessoa, se não consumir carne ou peixe, que não vai ter força, e não é verdade. Dá para conseguir, aliás, até tem acontecido muito o contrário, e eu tenho a prova clínica, mas também existem estudos que provam isso, que de facto a pessoa até acaba por ter mais energia. Inúmeros atletas no mundo inteiro a praticar desporto e que fazem dietas completamente origem vegetal também. Sim, tem um padrão vegano ou vegetariano, sim, e é possível. Lá está. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu notei, lá está, pode ser psicológico ou não, mas eu por acaso melhorei muito o meu rendimento a nível de atividade física desde que deixei de consumir carne. Não foi objetivo meu deixar de consumir carne por alguma questão de. Pronto, aconteceu porque uma vez, até vou contar a história porque é interessante, acabei por consumir um produto, um bife que estava estragado, e depois disso nunca mais consegui tocar em carne, mas teve a ver só única e exclusivamente com isso. Mas depois também, claro, o meu já tinha como objetivo cada vez consumir menos, e nunca fui uma grande consumidora de carne por hábitos familiares. Na minha família não apreciamos muito carne, também vivemos numa zona perto do mar, portanto o peixe sempre foi muito mais aquele produto que demos privilégio. A carne havia em festas e pouco mais, uma vez por semana, se fosse, pronto, uma sorte, e então lá está, não foi difícil no meu caso, mas eu própria senti realmente um aumento do rendimento, senti muito mais leveza, senti muito mais energia. Pronto, aumentei o consumo de cereais, é verdade, isso também ajudou. Pronto, e provavelmente é isso que eles sentem ao mudarem para um padrão vegano ou vegetariano, ou também ao indiretamente aumentarem através dos cereais, conseguem ter mais energia. Pronto, é isso. Claro, claro. Voltando um pouco atrás, eh, Uhum. eu falava, pronto, eu não me lembro perfeitamente, mas tu referias aquela lista de alimentos e referias a questão de ver. Antes estavas a referir, pronto, já me lembrei, estavas a referir a questão de cada pessoa ser diferente e pronto, referiste vários fatores que não só a alimentação. Sim, Dentro do contexto da alimentação, hum, não vamos ter em conta os outros fatores, como é óbvio agora, são vários, sim. mas imaginemos que fazias realmente uma avaliação daquela pessoa, como quererias e como deverias fazê-lo. Existe uma dieta específica, uma alimentação específica ou certos alimentos mais específicos consoante depois os resultados desta pessoa, não é? Sim, todos nós temos uma lá está, por isso é que quando me falam em dietas eu fico sempre com medo, porque há um padrão alimentar específico, que aliás cada pessoa tem o seu perfil, tem um organismo diferente de todos os outros, e portanto cada um tem um padrão alimentar que é adequado para si. Deve haver aqui realmente a individualidade. Aliás, e falando na individualidade, vou falar aqui num tema que acho que não se fala muito em Portugal e é para dar a conhecer. Já existe há muito tempo mesmo a nutrigenética, não sei se já alguma vez já ouviste falar. Pronto, não? Em Espanha já se pratica este tipo de consulta. Em Portugal começa a haver um bocadinho, mas ainda não está assim muito presente. A nutrigenética e nutrigenómica também, basicamente é uma área que estuda o impacto da alimentação e dos nutrientes na nossa genética, e o nosso genético diz-nos muito sobre aquilo que é importante para nós. Vou dar um exemplo. Um, há uma em cada quatro pessoas, por exemplo, beneficia de não consumir café, porque o café nas três pessoas vai melhorar a doença de Alzheimer, mas nessa uma pessoa vai piorar. Uma em cada quatro pessoas beneficia em não consumir peixes gordos, que na maioria todos ganham em consumir, a maioria da população ganha em consumir peixes gordos porque vai reduzir o colesterol, mas nessa uma pessoa vai aumentar o colesterol. E aí tem um impacto genético, lá está, tem a ver com as genéticas e por aí fora. Pronto, não vou complicar mais, vamos ficar assim só por uma explicação breve. Mas isto para dizer que, se nós tivermos um estudo do nosso padrão genético, se soubermos isso, é muito mais fácil depois de intervir e dizer a melhor forma de te alimentares é desta maneira, precisas mais destes nutrientes, precisas mais destes alimentos. Pronto. E então a individualidade aqui ainda se mostra mais importante. Sim, 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 eu estou a tentar processar toda a informação neste momento. Eu desconhecia completamente. Sim, Ah, isso realmente é verdade, só demonstra a importância cada vez mais de se tornar individual
esse estudo, não sei, isso é um estudo recente, não é? Essa situação da nutrigenética. Bastante É, recente. nós em Portugal já temos alguns laboratórios que já fazem o mapeamento, já conseguem, por exemplo, a nível de origens e intolerâncias alimentares já existe. Sim. E nutrigenómica já começa a haver, mas ainda não está assim tão acessível como, por exemplo, nós conseguimos noutros países, pronto. Mas já existe, já de facto. Agora começarmos cada vez a estudar mais, claro. Mas e são esses pequenos, neste caso é um grande passo, neste Sim, caso é um grande passo. Mas sim, é passo a passo. Eu, volto a dizer, desconhecia completamente. Realmente fico, nem sei, não é bem contente ou feliz, mas é bom saber. Porque é uma questão que eu diria, se calhar, não sei ao certo, mas há uns 3 ou 4 anos atrás, não se via tanta atenção. Víamos alguma atenção, por exemplo, para os produtos, para os laticínios. Realmente houve um movimento enorme em relação a essa parte da alimentação. Mas depois tocava-se noutros ramos da alimentação. E não só a nível de alimentação saudável ou não, mas também a nível económico, porque sim, quando aparece a introdução de certos produtos nos mercados portugueses, eh, e nem sei se posso considerar realmente biológicos, porque vem de fora, é pronto. conservado, já é diferente. E eu acho que o que eu tento neste momento estar a dizer é, eu remeto para uma questão de também às vezes quantidade, qualidade, uh, porque inicialmente não se via esta atenção. Eu não tinha esta ideia, tu é que me estás a deixar mais com esta ideia de que hoje em dia realmente já há outra visão. Mas aqui eu não sei ao certo, há quantos anos atrás, provavelmente este balanço entre qualidade e quantidade, isto não existia ou olhava-se muito pouco a isto. Sim, eu acho que lá está. Nós estamos como sociedade, e estou a falar mais aqui. A Europa está aí toda na mesma direção e é normal, mas agora focando só em Portugal, eu noto que as gerações mais jovens estão muito mais a nível de educação, a nível de conhecimento, têm muita sede de evoluir. Isso é muito bom, é muito positivo. Então eu acho que também com a busca de conhecimento, não só na parte das. Eu falo muito nas redes sociais porque eu noto que está aqui a ter mesmo um grande impacto. Uh, mas também mesmo a nível de pesquisa individual, a nível de educação nas escolas, também noto que está a haver uma intervenção maior, uma preocupação maior. Eu, por exemplo, eu sou cada vez mais solicitada para ir às escolas fazer intervenções e até ultimamente na área do Nutri-Coaching, que é se calhar, se eu falar em Nutri-Coaching, a maioria das pessoas desconhece ou tem uma ideia do que é, mas não sabe, na realidade não sabe o que é. E eu estou a ser solicitada nesse sentido. Pronto, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que nós estamos realmente a evoluir muito como sociedade e, portanto, esta crescente preocupação e também em relação aos produtos biológicos e orgânicos veio também no sentido da preocupação planetária com o aquecimento global. Tudo isto está a ser uma união de coisas que está a fazer crescer todas as áreas e mesmo noto que os jovens estão a ser cada vez mais ativistas, estão a querer cada vez mais mostrar a sua voz. Isso é muito positivo. Me permites, isso é basicamente, isto é a minha conclusão daquilo que estavas a dizer, isso é basicamente a importância Sim, que tem nós olharmos também para o que é o biológico. sim, Porque, pronto, eu devolvo-te a palavra, que continues, porque estavas literalmente a deitar a minha opinião cá para fora, que é, nós vermos nessa vertente, nós olharmos para essa vertente, nós estamos a melhorar em inúmeras. sim, 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 sem dúvida. E quando nós falamos em biológico, estamos a falar numa produção mais saudável, por assim dizer, não é? Se bem que isto também é outro conceito que eu acho que é muito importante passar. Nós falamos em produtos biológicos e orgânicos, ok, nós até podemos ter muito boa vontade em produzir, e estou a falar agora nós, pessoas, produzir em casa, produtos mais saudáveis, de forma, neste caso mais de agricultura biológica e orgânica, mas atenção que se nós vamos fazer este tipo de iniciativa, mas não nos preocupamos com o estado do solo, o solo se estiver contaminado vai deitar um bocadinho tudo por terra, pronto, portanto depois tem aqui outros fatores, mas
o biológico e o orgânico faz sentido, claro que faz, porque lá está, não tem tantos pesticidas, não tem tantos contaminantes, não só estamos a produzir produtos mais saudáveis, como também estamos a ajudar o solo a não estar tão contaminado. Ou seja, indiretamente estamos a contribuir para o planeta. Pronto, mas lá está, os jovens estão aqui a ter um grande impacto, sem dúvida, as redes sociais estão a ter um impacto muito, muito bom, o ativismo também, e depois aqui a parte do planeta também aliada a isto. Acho que é assim a conclusão maior que eu tiro. É. Porque eu estava aqui a abanar assim a cabeça para os lados, a dizer que não, que eu estava a pensar na quantidade de floresta que se destrói Sim. para que se possam alimentar animais para alimentar humanos. Quando essas mesmas terras poderiam ser completamente reduzidas, não sei percentagens, não sei quantidades, mas sei plenamente que poderiam ser reduzidas para criar plantação para alimentar humanos. Sim, Muitos mais humanos com menos plantação. claro. Qualidade, qualidade. Mas a indústria alimentar é dominada, como penso que a maior parte das pessoas tem noção disso, pelas carnes. E logo a seguir é o peixe, é a indústria da pesca. Sim. Podíamos falar aqui Até, de vários, não é de livros. Diz. não, Desculpa. não, estava em sentido que estavas a dizer, até há estudos e mesmo documentos que saíram recentemente, acho que 2018, 2019, se não estou em erro, em que mostram Uhum. mesmo que a produção de cereal conseguia acabar com a fome neste momento uma vez e meia, ou seja, ainda sobrava, mas que aquilo que é utilizado para alimentar a indústria pecuária, por exemplo, faz com que os cereais que sobrem não deem para alimentar nem sequer um terço da população, algo assim do género, ou seja, e depois lá está, muitos dos animais que são produzidos depois vão ter que ser colocados fora porque não são consumidos na totalidade, ou seja, está a haver aqui um desperdício de recursos enorme e lá está aí a desflorestação, porque nós depois cada vez mais precisamos de mais território para alimentar mais, para produzir mais cereais, para alimentar mais indústria pecuária, pronto. A parte da contaminação dos oceanos, temos aqui também a produção de produtos como nomeadamente o abacate, que causa muita, ou seja, os solos ficam secos, consome necessita de muita água, muita energia, muita quantidade, muita área de solo para ser produzido, para não falar que demoram cerca de 10 anos para conseguirmos ter o fruto em si. Portanto, isto tudo mais a eletricidade que é gasta, mais o transporte para cá e pronto, e depois o crime que está a haver à volta disto tudo, porque depois existe ali, estou a falar mais especificamente no México, existe ali um monopóliozito no que toca à produção do abacate e por aí fora, pronto. Realmente há aqui um grande desequilíbrio no planeta inteiro. Pronto, mas nós temos que começar por algum lado. Eu acho que muitas das vezes eu já sentia um bocado uma frustração individual no sentido de não vou ser eu sozinha que vou fazer a diferença, mas eu agora olho para isto de outra perspectiva, que é, não, eu sozinha faço diferença, porque eu sou uma gota no oceano, mas se eu tiver atitudes que estejam alinhadas com aquilo que eu sinto e que penso, de certeza absoluta que alguém um dia vai olhar para aquilo que eu faço e vai pensar, caraças, é isto, eu também vou fazer o mesmo. E já influencia uma pessoa, e essa pessoa influencia outra, e de repente temos aqui ações em cadeia, e é um bocado nisto que eu tento me agarrar, que é, ok, eu posso não conseguir mudar o mundo inteiro, mas consigo mudar uma ou duas pessoas, e essas duas pessoas se mudarem outras duas, está tudo bem. Pronto, é isso. E acho que é a melhor ideia. E não se aplica só nestes temas, aplica-se em vários temas, muitos temas, porque isso é quase como fazer o bem ao próximo para que aquele próximo possa fazer o bem ao É próximo outra. e pronto, e vice-versa. Neste caso não é que tu queiras fazer diretamente, mas ensinar essa pessoa a fazer bem a si mesma. E fazendo bem a si mesma, é como nós já estávamos a falar, que cria-se aqui um ciclo vicioso, mas bom. Sim, sim. Vicioso, mas bom, no sentido muito bom, porque lá está, nós podíamos estar horas a fio a falar sobre as consequências boas, os bons resultados que isso vai ter se conseguirmos influenciar um grupo ou uma comunidade. Uhum. Eu da minha parte, eu sou cúmplice. Admito já, admito já. Eu já tentei várias vezes, mas eu volto sempre ou mais ou menos ao normal.
A verdade é que eu tento reduzir, e falando de teor pessoal completamente, eu tento reduzir na carne. Sempre que eu posso, eu tento reduzir na carne. Acho que é a maior medida que eu tenho neste momento, porque, e voltando um pouco atrás, e tu estavas a referir o México e um pouco o monopólio barra máfia, o que as pessoas quiserem entender. Sim. Na Argentina é na indústria da carne, e não é só lá de certeza, mas lá é enorme. É máfia, é autêntica máfia, porque aquilo roda muito valor em volta, não só dinheiro, mas muito valor em volta destas indústrias, tanto da pecuária, ou depois a nível da indústria pescatória, e não só. Não vale a pena estar aqui a nomear, Sim, é quase como apontar dedos, não é isso que sim, nós queremos. E claro. nós queremos ter para que as pessoas também queiram abrir a sua visão em relação a este tema Uhum. e ao resultado que podem obter, mudando um pouco da sua. Acho que posso dizer um pouco. Não, se nós formos a ver, não são mudanças radicais. Sim. Sim, nada, não, lá está, são pequenos. É como eu costumo dizer, eu quando intervenho ou quando tento ajudar alguém que venha ter comigo e que queira mudar de hábitos, o meu objetivo nunca passa por sequer mudar os hábitos totalmente da pessoa, é pegar naquilo que ela faz e dar-lhe sugestões de adaptação. Pronto, porque funciona desta. O ser humano não gosta de mudanças, ponto, não gosta. Nós, apesar de queremos crescer, nós temos muito aqui uma relutância em, em sair da zona de conforto. Então, para que um hábito seja eficaz e para que consigamos mudar os nossos hábitos de forma eficiente e que dure para a vida toda, vamos falar assim desta forma, tem que ser algo que nos seja ligeiramente confortável, que nos seja agradável, porque nós movemos pela dor ou pelo prazer. Eu não quero causar dor a ninguém, como é óbvio, então tenho que ir pelo prazer. E o prazer passa muito por, ok, então tu gostas de fazer isto, então vamos fazer isto, mas de uma forma muito mais inteligente. Pronto, é isso. Ou seja, se a pessoa gosta de comer carne, então reduzimos um bocadinho a carne, mas continua a comer carne na mesma. E se pudermos até das poucas vezes que ela come carne, que agora é uma nova pessoa, comer uma carne ainda de melhor qualidade, ainda melhor, que ainda tem mais prazer. Porque não juntar o útil ao agradável? E é um bocado por aqui. Eu acho tão interessante que tu fales na alimentação e no prazer ou não que isso advém, porque, pronto, quem viu o último podcast e estiver a ver este, há de se lembrar também, porque o último podcast o tema foi literalmente alimentação e sexualidade, se não estou em erro. E Sim. é um tema tão abrangente que lá está, tu mesma estás a referir. Eu achei tão interessante, eu tinha que interromper, desculpa. Não faz Porque, mal. mas eu próprio nunca tinha pensado na alimentação dessa forma. E sim, para mim é um enorme prazer poder decidir, ok, apetece-me isto, eu tenho isto e vou comer isto, eu vou preparar a minha maneira como eu gosto, como eu sei preparar, que mais ninguém prepara por mim. E de certa forma preenche-nos, preenche. Pá, e mesmo que não seja saudável, atenção, desculpa esta parte, mesmo que não seja saudável, porque se nos dá prazer, não há Claro. outra coisa que nos queiramos. Mas lá está, saber reduzir, como tu dizias, acho eu, hum, acho que sim, eu nem sei, eu no último podcast eu não tinha palavras quando eu tirei estas conclusões. É verdade. Sim, sem dúvida. E depois, lá está, mas o que é ser saudável? Porque depois nós entramos aqui numa barreira ou neste caso, entramos numa fronteira muito que não dá bem para delinear as formas, porque, por exemplo, eu até posso ser Exato, saudável, é eu, comer. Diz, eu desculpa. tenho essa barreira, elucida-me. É verdade, a sério. É que imagina, ok, então, porque lá está, nós pensamos, ok, comer, vou inventar, vou dar exemplos aleatórios. Comer chocolate não é saudável, comer queijo não é saudável, comer carne não é saudável. É, de certa forma é, porquê? Porque nós vamos buscar nutrientes ao queijo, ao chocolate ou à carne, que não vamos buscar aos legumes ou à fruta, ou, não é? Todos os alimentos que existem é para os consumirmos, agora tem que ser com peso, quanto em medida. Por isso, quando me dizem, não é saudável, não vou comer chocolates porque não é saudável, mas porquê? O cacau é tão bom, é tão rico em nutrientes, em flavonoides, por exemplo, antioxidantes, porquê que não vou pôr o cacau na alimentação? Claro que tem a ver tudo com uma questão de combinações, de bom senso, de quantidades, mas ser saudável é o equilíbrio.
em qualquer área da nossa vida, ser saudável é o equilíbrio. Uma pessoa, não, no facto, por exemplo, eu agora vou dar um exemplo a nível de finanças que eu acho que nós temos muita ideia de que os ricos são todos maus. Não, os ricos também são bons. A pessoa, seja rica ou pobre, é uma pessoa. Agora, se eu ter mais dinheiro, caso o que vai fazer é ressaltar as características da pessoa. Assim como uma pessoa que consuma carne não vai ser melhor ou pior que uma pessoa que seja vegetariana ou vegana. Não. Simplesmente tem que haver equilíbrio. É tudo uma questão de equilíbrio. E portanto, isto para dizer o quê? Já me perdi. Mas acho que estávamos a falar, mas acho que era isso. Ou seja, nós às vezes queremos ser tão perfeitos, tão perfeccionistas, mas a palavra-chave em tudo é equilíbrio. Portanto, devemos consumir tudo, devemos ter aquilo que se adapta a nós, que tem a ver com as nossas características, com que nos identifiquemos e que nos dê prazer, acima de tudo prazer. Porque, epá, eu não me imagino ter uma alimentação que não tenha o mínimo prazer, ter que comer, olha, vou dar um exemplo, se eu tivesse que comer todos os dias sopa sem batata, por exemplo, para mim, ok, eu até como uma vez ou duas, mas todas as vezes, todos os dias, é o mesmo tipo de sopa, seca. Mas eu digo isso para tudo, para ter que fazer todos os dias o mesmo tipo de exercício, ter que fazer todos os dias o mesmo tipo de trabalho, para mim é uma seca. Acho que nós temos de ter aqui equilíbrio, prazer, Exato. é isso. Mas isso é verdade, o que é rotineiro torna-se chato. E é contraditório porque o ser humano já foi nómada e nós hoje em dia procuramos conforto e tudo o que nos esteja comum e normal. Não, lá está, tu há pouco referiste muito bem, que nós temos receio da mudança. E nós temos receio do que seja essa coisa. Eu queria, o que é que eu queria referir? Tu falavas na questão do chocolate, na questão do queijo, ou na questão da batatinha frita, que de vez em quando a pessoa vai buscar como um snack, ou um pouco mais de sal na refeição. Tenham prazer, pá. Pessoas, tenham prazer. Sim, A sim, questão é essa. E eu falo por mim, eu sou cúmplice nessa parte. E depois eu tenho um género de pergunta para ti, sim. que se calhar também é uma pergunta que algumas pessoas, muitas até tenham, que é, eu a nível de chocolate, eu adoro chocolate. Eu adoro chocolate, eu não consigo passar sem chocolate. Mas eu tenho fases que não procuro chocolate. E depois, de repente, tenho fases que é como se o meu corpo estivesse a dizer, pá, procura chocolate porque eu já não posso sem chocolate. E eu tenho que ter chocolate, mas depois tenho... É chocolate todos os dias. Mas quando eu digo todos os dias, eu não como uma barra todos os dias, uma tablet todos os dias. Eu como, sei lá, às vezes exagero, como uma noite como de 4 ou 5 quadrados. Vá. Sim, Noutra como 8 ou 9. sim. Estou a exagerar ou isto é mesmo o corpo a dizer eu preciso de alguma coisa diferente? Sim, o nosso corpo dá-nos sinais, não é? E nós devemos ouvir o nosso corpo. Agora, o que é que podemos interpretar daí? Várias coisas. Por exemplo, como estamos a falar de uma quantidade um bocadinho maior, 9 quadrados de chocolate ou 8 quadrados de chocolate, aí já poderá ter a ver com a parte emocional. Ou seja, isso é um sinal de que emocionalmente estamos instáveis e, portanto, devemos explorar por aí o que é que está a acontecer, o que é que nos está a destabilizar, o que é que nos está a causar ansiedade, stress, etc. E conhecermos muito bem, daí o desenvolvimento pessoal ser muito importante, a parte do coaching. O que é que acontece? Uma pessoa que não se conheça, provavelmente, lá está, uma pessoa que não se conheça e que não saiba que tem tendência para compulsão, por exemplo, provavelmente se proibir de comer um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, depois vai descambar e vai ter aqui um processo de compulsão. E é pior emenda do que soneto. Uma pessoa que se conheça muito bem, que saiba que não tem episódios de compulsão e que por acaso hoje não está-lhe a apetecer chocolate, mas sabe que é só uma questão momentânea e que se amanhã, se continuar a se recusar, se não tiver esse tipo de, não quiser consumir, que no dia seguinte ou no outro dia vai estar tudo bem na mesma, pronto, também pode optar por isso, é uma questão de escolha, mas lá está, temos que nos conhecer muito bem. Agora, acima de tudo, ouvir o nosso corpo, escutar o nosso corpo. E não há mal nenhum de comermos 9 quadradinhos de chocolate, nenhum mesmo, desde que depois a gente saiba manter o equilíbrio no resto. É isso. Pronto, eu não sou profissional na área, não tenho o conhecimento de um profissional, mas, de certa forma, tenho aquele controle que tu falavas, não uma coisa que não é que eu esteja a tentar gabar-me em relação a isso, porque depois cada um acaba por tentar se conhecer também, não é? E se não acaba por conhecer, algo está mal, ou precisa de ajuda de alguém, de um profissional ou não, de outra pessoa, precisa de falar com alguém, porque atenção a isto, quando nós não temos aquele controle ou não sabemos que estamos fora de controle, algo não está certo aqui.
E não posso dizer que nunca, que se calhar nunca perdi o controle, se calhar já perdi e não me lembro ou não dei conta. Mas hoje em dia eu posso dizer que tenho o tal controle, Jéssica. Eu sei Sim. que caio naquela fase de preciso de chocolate, mas isso aí pode ser já o corpo só a precisar. Lá está. Daí a minha pergunta. Um, e isso remete um pouco também para outra questão que é, normalmente, não sei se é normal, mas há pessoas que fazem a sua refeição, digamos, jantam, Uhum. um, e mal acabaram de jantar, digamos assim, 5 minutos depois, ai, apetece-me algo docinho, um chocolatinho ou nem que seja só uma dentadinha num bocado de bolo, num cake. Isso Uhum. existe. Isso é normal. Porquê diz? Isso é aquele tal craving que a pessoa tem? Ou. Depende, lá está. Craving não diria, porque aí já estamos a entrar numa área mais, talvez, de quantidades maiores e de até mesmo pode haver aqui padrões muito mais exagerados em relação a uma dentada só. Não me parece ser por aí. Às vezes tem a ver com questões de hábitos, por exemplo. Vamos imaginar que a nossa família sempre se habituou a, depois da refeição, terminar sempre com uma sobremesa. É normal que a pessoa depois ainda queira continuar este padrão, porque traz-lhe aqui boas recordações, prazer, Ou mesmo familiaridade. até familiaridade, exato. Ou mesmo peça de fruta, não é? Sim, a peça de fruta, exatamente, isso é um exemplo, por exemplo, vou falar em nome pessoal que é mais fácil. Eu como fui atleta durante 11 anos de handball, o meu treinador ensinava-nos sempre, entre aspas, não era obrigar, porque ele nos fazia, se não fizeres isto, não. Mas ele introduzia-nos muito este conceito de a refeição tem que ser sopa, prato, fruta. Pronto, e tinha que ser sempre assim, senão se a gente não cumprisse estes requisitos, ficávamos na mesa até terminarmos a refeição completa. Eventualmente, claro que se não houvesse mais nada, aquilo também não obrigava. Um, mas isto foi muito importante porque o meu treinador teve um papel muito importante na minha vida e das minhas colegas, porque de facto ele não só dava-nos os treinos, mas também incutia-nos aqui a questão do trabalho em grupo, da humanidade, da alimentação saudável. Ele era muito cuidadoso com a alimentação. Pronto, e lá está, como fomos treinadas para isto, para nós era normal fazer a refeição desta maneira. Se calhar, se eu agora descobrisse que tinha os triglicéridos elevados e que não podia comer tanta peça de fruta por dia, provavelmente ia ser muito estranho, porque lá está, eu estou habituada a comer uma peça de fruta sempre que termino uma refeição, seja pequeno almoço, seja lanche, seja refeições principais. Pronto, mas lá está, hábitos. Agora, claro que estamos a falar, quando estamos a falar de cravings e coisas do género, já estamos a falar de quantidades muito superiores. Estamos a falar de uma pessoa chegar a casa e comer um pote de gelado, talvez, ou à meia da noite acordar e ter que comer alguma coisa. Pronto, aí já são outras questões mais complexas. Mas Entendo. com hábitos, com necessidades, com emoções. As emoções têm um papel muito, muito importante e lá está, essa é a minha área de eleição na parte da alimentação e das escolhas. Pronto, nós somos movidos por emoções, não é? Portanto, claro que a nossa alimentação também vai variar consoante isso. As emoções geram-nos sintomas e os sintomas vão influenciar a nossa alimentação. Se eu estou com uma crise de vesícula ou de fígado ou com uma alteração intestinal, a minha alimentação vai ter que ser em função disso. E pronto. Exato. Se calhar, pronto, não é o caso, mas talvez agora apetece-me um hambúrguer e daqui a pouco apetece-me, ou amanhã, à mesma hora, apetece-me uma sandes de salada, ou uma coisa do género. Sim, e está tudo bem. Somos humanos. Claro, 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 claro. E o corpo tem essas necessidades e muitas vezes nós nem damos conta porque já é automático. Nós precisamos de nos alimentar, senão também não funcionamos. Às vezes, como eu costumo dizer, a máquina não trabalha, não é? Não tem o combustível. Ahm, Pronto, Sem lá dúvida. está. É, é como eu estava a dizer há pouco, já no último podcast, depois são temas diferentes, mas que depois remetem para um principal que é a alimentação ou o que nós comemos, a comida, e é mesmo uau, porque abrange tanta coisa da vida do ser humano, tanta parte do que nós já criamos como sociedade ou simplesmente como comunidade, e depois se eu Sim, for reduzindo até ao próprio seio familiar, existe uma cultura alimentar em tudo, eu posso dizer assim, em todo o canto, em toda a esquina, digamos. Nós pensamos, a Europa tem uma alimentação mediterrânea, isso, ou naquela zona ali do Mediterrâneo, pá, vamos de país para país e vai mudar completamente, de cidade para cidade ou de vila para vila, às vezes. Nem precisamos claro, ser. e a alimentação é muito mais do.
Estou a deixar de ouvir, desculpa. Deixa de ouvir? Acho que Alô? bloqueei. Agora já está. Ok. Sim, estavas a dizer. Não, estava a dizer que a alimentação é muito mais do que só ingerir e nutrir o corpo. A alimentação dá-nos aqui traços de cultura, de emoções, de regras, de padrões, até de emoções. Nós portugueses estamos muito, muito conectados com a alimentação. Há uma reunião, é à volta da mesa. É para festejar, é à volta da mesa. Vamos viajar, vamos para comer, vamos querer experimentar a comida típica daquela zona. Estou feliz para chocolates, vou fazer uma sobremesa para alguém que vai visitar a minha casa porque estou feliz e quero recebê-lo com todo o agrado. Se eu quero agradar uma criança, vou-lhe dar um chocolate. Quer dizer, a alimentação está presente em tudo e diz tanto de nós. Eu consigo entrar numa casa, em qualquer casa, pronto, lá está. Depois também eu sou muito curiosa nas coisas e eu gosto muito de fazer estas interpretações. Eu entro numa casa e só pelo padrão alimentar deles, pela forma como eles têm arrumado os alimentos, eu consigo ler muita coisa. Desde como é que como é que a pessoa, como é que a família se funciona, como é que ela se organiza, quais são as escolhas alimentares deles, como é que, até mesmo a forma como eles estão à mesa, sentados, eu consigo tirar ali N ilações. E é muito giro mesmo. Ah, realmente agora estava a lembrar-me de uma situação que vi em tempos nas redes sociais, acho que foi, redes sociais, um fotógrafo que viajou, foi por várias partes, não sei se conheces, várias partes do mundo, e ele foi tirando fotografias Hum, às famílias e aos produtos alimentares que essas famílias precisavam para uma semana. E ele acaba sim, em cidades grandes. Lembras-te, chegaste a ver? eu acho que sim, sim. Remete bastante para o que estavas a dizer e realmente é uma parte da sociedade que muitas vezes nós nem nos apercebemos e em certas partes, talvez mais remotas, não podemos considerá-los mais pobres, simplesmente vivem nas montanhas ou vivem um pouco mais longe das grandes aglomerações de pessoas. A alimentação deles é plena na mesma. E nas fotos víamos, aquelas pessoas estão em forma, são bem constituídas, não têm problemas de saúde, são completamente saudáveis. Simplesmente muda a cultura. Acho que posso dizer isso, não posso? A cultura alimentar delas. Sim, sim, podes, claro que sim, exatamente. A alimentação é uma identidade nossa, lá está. Por exemplo, até mesmo dentro do nosso é enorme. Diz. Faz parte de quem nós somos. A alimentação é uma grande parte da nossa personalidade, diria eu. Claro, claro. E até a forma como nós comemos diz muito de nós. Eu toco muito neste assunto, muito mesmo, porque lá está, e cada vez é mais importante. Nós hoje em dia temos muita dificuldade em fazer o chamado mindful eating, ou comermos com calma, com tempo, mastigar bem os alimentos, e depois muitos dos problemas de saúde que nós temos atualmente, gastrites, alterações a nível fígado, vesícula, estômago, intestino, também tem muito a ver com a forma como nós comemos, que é rápida, mal saboreamos os alimentos, estamos a comer o alimento, a ver o telejornal emocionalmente gera-nos, estou a falar do telejornal porque maioritariamente as imagens são negativas e as notícias são negativas, e isso gera-nos stress e ansiedade no subconsciente. Portanto, nós estamos aqui a causar reações ao nosso organismo como se estivéssemos a fugir de um leão, quer dizer, claro que a digestão vai ser toda alterada e por aí fora, portanto, o alimento está sempre presente em todo lado. Como Nesta é? área, N coisas para se dizer, é muito vasta. Lá está, lá está. Ficávamos aqui quanto tempo mais, né? A conversa sobre alimentação e pronto, começamos a falar de alimentação saudável e já estamos a falar de alimentação. O Facebook e outra, E atenção que nós não deixamos de falar do que seria a alimentação saudável só porque estamos a falar de alimentação em termos geral. Porque exato, a alimentação é como nós pronto, agora não sei em quanto tempo, mas em muito pouco tempo nós acabamos por concluir. Não concluímos porque tanto tu como eu já tínhamos algumas conclusões. Tu tens muito mais do que eu, provavelmente, que isso seria demorar. Mas eu próprio já tinha certas conclusões sobre o que poderia ser uma alimentação saudável ou não. Esclareceste, como é óbvio, uma ou duas dúvidas grandes que eu tinha. E isso para mim é como costumam dizer, vale ouro. Um,
Eu só tenho a agradecer-te mesmo, Jéssica, porque há certas situações. É verdade, eu às vezes olho, eu ainda hoje às vezes olho para a alimentação saudável, ou tento olhar para o que é um alimento saudável, vá, e olho e depois olho assim para o preço e digo, porra, acho que vou comprar o bife de frango que ia comprar na mesma. Vai-me sair a metade do preço e vai-me dar para 2 vezes. Mas lá está, se calhar tenho que começar a olhar para as coisas ou pensar um pouco mais, como tu estavas a dizer há pouco, tentar procurar aquele produto que tem quantidade, mas também qualidade para que eu possa, em casa, trabalhar de outra forma, criar outras coisas também saudáveis para a minha alimentação. Eu posso preparar, não falamos nisso, mas passas um pouco a ideia quando referes estas situações, que é, eu posso preparar hoje para 2 ou 3 dias depois, porque eu consigo armazenar, como consigo armazenar carne, ou como consigo armazenar peixe, ovos, queijo, o que seja. Há maneiras de conseguir armazenar sempre, digo eu. Sim, e daí a parte da educação ser muito importante, que é ensinar as pessoas formas práticas e económicas e rápidas também, porque lá está, nós também temos que jogar aqui com o fator tempo e com o fator praticidade de conseguir juntar o melhor dos dois mundos, que é o mais económico, mas também o mais saudável e adaptado à nossa realidade, sem dúvida. Lá está, lá está. Bem, eu gostaria imensamente de ficarmos aqui a conversar muito mais tempo, mais 1 hora ou 2. Infelizmente, pronto, nós temos aqui um espaço de tempo. Ahm, Bem, eu aproveito para pegar no que estavas a dizer e um pouco em termos de conclusão também, que é o que nós basicamente também estamos aqui a tentar, ao convidar-te ao nosso podcast, a educar também as pessoas, dar a conhecer um pouco mais, quem não sabe ou quem já sabia e quer complementar com informação. Ahm, sim, é remeter para a educação em relação ao que poderia ser uma alimentação saudável e económica ou sustentável, porque depois advém para outras vertentes, não só sustentável, como ajudarmos o planeta Terra, ajudarmos a melhorar a qualidade de vida a nossa e à nossa volta. Ahm, Acho que é isso. Da minha parte, Jéssica, eu acho que é tudo. Eu não sei se tu quererias ou não deixar, de certa forma, alguma informação, se houver alguém que queira contactar-te em termo profissional, aconselhar-se contigo, não sei se tens algum canal, site, redes sociais. Sim, Aproveita, podes partilhar. claro, claro. Então é assim, portanto a minha conta é jevipinheiro_pt. Tenho também um canal no YouTube, embora não tenha sido muito assídua como eu gostaria. E pronto, e lá está. E podem me contactar através das redes sociais, através do meu e-mail, jevipinheiro@gmail.com. E pronto, e é isso. Pronto, já sabem, todos e todas, a GC Pinheiro, nossa convidada para este terceiro episódio. Jéssica, mais uma vez, muito obrigado, um grande obrigado por teres aceito o convite. Como já referi há pouco, adorei estar a conversar contigo sobre este tema, foi realmente muito interessante. Já sabem, volto a referir, quem precisar de aconselhamento, Nutri-Coaching, tem a Jéssica Pinheiro à vossa disponibilidade. Jéssica, não sei se queres deixar mais alguma coisa. Não, para já é isso. Obrigada pelo convite, foi muito bom mesmo. Pronto, da nossa parte é tudo. Jéssica, mais uma vez, obrigado. Acho que por hoje também é tudo. Vemo-nos para o próximo episódio. Obrigada.